Muito bem, irmãos, nós estamos entrando aí na reta final, né, dessa leitura bíblica que estamos fazendo. Hoje nós entramos na carta de Tiago, uma vez que a carta aos Hebreus nós já havíamos antecipado, né? Então nós pulamos de Filemão para Tiago. E aí nós vamos dar, né, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, aí a gente para. Eu tenho minha viagem para Guiné-Bissau durante o mês de outubro. E aí eu retorno no começo de novembro para dar Apocalipse. Até o fim de novembro a gente conclui, então, toda essa leitura bíblica que a gente vem fazendo desde o livro do Gênesis, né? Estamos nisso desde 2016. Ah, a Já carta tem de a Tiago, professora ou pastor, ou vai pular essa data aí quando você estiver fora? oi? Vai ter algum professor ou vai Ah, ou vai, vai, vai. O vai? Saulo já tem aí o professor Nilson, né, que é Ah, um sim, pastor aí da Bíblia do Paz. sim. Ele vai, no mês de outubro, ele vai dar primeira, segunda, terceira, João e Judas. Aí, quando eu chegar em novembro, eu retomo direto com o livro do Apocalipse. Ah, tá, ok, Tá? obrigado. Esta é a programação proposta aí pelo Salmo. Ah, ok, obrigado. Muito bem. A carta de Tiago é uma carta breve, curta. É uma carta simples, mas um tanto quanto difícil de interpretar por causa da sua aparente contradição em em termos da justificação. Não é? Enquanto Paulo fala de uma justificação pela fé somente, o Tiago fala de uma justificação pelas obras. Então, isso torna um tanto quanto difícil a interpretação da carta de Tiago. A carta de Tiago, assim como alguns livros do Novo Testamento, né, como a segunda e terceira João, Judas, Apocalipse, foram cartas que entraram por último, né, na aprovação do cânon do Novo Testamento. E a de Tiago enfrentou exatamente essa dificuldade, né? A dificuldade de interpretar a sua linha de raciocínio quanto ao modo pelo qual uma pessoa é salva. Enquanto sobejamente o Paulo estabelece uma salvação mediante a fé tão somente, o Tiago fala de obras, né? E a gente vai precisar caminhar com um pouco de cautela aqui. Martinho Lutero, por exemplo, teve extrema dificuldade, né, de aceitar a carta de Tiago, a princípio, fazendo referência a ela como uma carta de palha, ou seja, justamente porque a grande ênfase da reforma foi a redescoberta do tema da justificação pela fé, né? E como este era o tema predominante ali na produção de sermões, de escritos, de documentos, né? Então a carta de Tiago parecia aos ouvidos do Lutero contradizer a doutrina da justificação pela fé. Então, ele teve extrema dificuldade de aceitar a carta de Tiago. Mas, tirando esses pormenores, o fato é que a carta de Tiago ela foi aceita, foi incluída no cânon do Novo Testamento. As pessoas que inicialmente tiveram dificuldade, especialmente por essa questão prática da carta de Tiago, posteriormente vieram a entendê-la, e hoje não se discute muito essa questão da contradição, uma vez que a contradição se mostra apenas aparente, né? E nós vamos ver aqui qual é a ênfase que o Tiago dá à questão da justificação
e diferenciando da ênfase que o Paulo dá acerca desse mesmo tema, desse mesmo assunto nas suas cartas. O fato é que a carta de Tiago, ela se assemelha mais a um documento do Antigo Testamento do que do Novo. Ela é muito parecida, por exemplo, em sua linguagem, em sua estrutura, com os livros sapienciais do Antigo Testamento, especialmente o livro de Provérbios, né? Então, ela vai tratar aí da vida sábia, o que é uma vida vivida pela sabedoria, né? Em sabedoria. Então, essa linguagem antigo-testamentária, essa linguagem característica da literatura sapiencial do Antigo Testamento, essa ênfase na prática, na ética cristã, é que trouxe aí alguma dificuldade para alguns entenderem, né, a teologia do Tiago. Bom, vamos começar com aquelas considerações preliminares, né? Tratando, por exemplo, do Tiago. Quem é este Tiago, né? Nós temos diversos Tiagos no Novo Testamento. Nós temos pelo menos 4 deles que poderiam se candidatar a ser autor desta carta aqui. Então, por exemplo, entre os apóstolos, havia 2 Tiagos. Né? Então, nós temos, por exemplo, o Tiago, chamado filho de Zebedeu. Esse Tiago, ele é irmão do João. Né? Os dois são chamados de filhos de Zebedeu. E, em uma ocasião, eles pediram a Jesus se Jesus queria que eles invocassem fogo do céu para consumir os nazarenos que estavam rejeitando Jesus, né? E eles ficaram também conhecidos pelo apelido de Filhos do Trovão, por causa desse episódio. Então, esse Tiago, que aparece ali em Mateus 4:21, é mencionado ali em Mateus 4:21, entre os primeiros discípulos de Jesus, ele é, então, o irmão de João. Esse Tiago, ele está entre os principais dos discípulos. Jesus tinha lá os seus 12 discípulos, mas em algumas ocasiões especiais, né, mais exigentes, Jesus contava com 3 deles, que era o Pedro, o Tiago e o João. Então, esse Tiago, mencionado por 2 ocasiões, né? Uma lá na experiência do Monte da Transfiguração, registrado em Mateus capítulo 17, verso 1 e 2, ali é mencionado a presença desse Tiago, e indicando que ele é irmão do João. Depois, no Getsemane também, Jesus deixa os seus discípulos, né, a uma certa distância e sobe ao Monte das Oliveiras apenas com esses 3 discípulos, novamente, Pedro, Tiago e João, conforme a gente pode ver em Marcos 14:33. Esse Tiago aí, o irmão do João, ele foi morto por Herodes. É aquele narrado, mencionado lá no capítulo 12 do livro de Atos, quando Herodes iniciou uma perseguição contra os discípulos e ele então aprisionou, né, o Tiago e matou o Tiago. Esse Tiago que morre lá é o Tiago, irmão do João, como lá mesmo é referido isso, né? Posteriormente, aquele texto diz que o Herodes entendeu que matar o Tiago trouxe uma certa aprovação dos judeus de modo geral. E aí, então, ele aproveitou para prender o Pedro, mas Pedro depois foi libertado de uma forma, por uma intervenção divina. Senão, teria sido morto também. Naquela ocasião, até o Pedro deixa Jerusalém
e vai para outra parte, né? Ele sai do campo ali da Palestina e vai atuar outra região por causa da perseguição movida por Herodes. Esse Tiago, então, que morre ali, né, o irmão de João que morre ali nós estamos mais ou menos por volta de 44 antes de Cristo, né? Então, esse Tiago não pode ser um candidato a escrever, a ser autor desta carta, porque ali ainda não se criou as condições e as necessidades que vão ocasionar, que vão provocar o tratamento de certos problemas nas comunidades cristãs via cartas apostólicas, né? Normalmente, até ali, quando acontecia alguma coisa, os apóstolos eles compunham ali uma comitiva e eles enviavam mensageiros até aquela região, como a gente vê no caso, né, de Samaria, onde Filipe estava evangelizando, foi uma comitiva liderada pelo próprio Pedro. Depois o evangelho chega na cidade de Antioquia, na Síria, aí uma comitiva é enviada para lá também, chefiada por Barnabé, e assim por diante, né? Então, nesse período, as necessidades das comunidades eram atendidas por meio de enviados, de mensageiros. O próprio Paulo, mesmo durante o seu período em que ele escrevia cartas, muitas vezes ele resolveu certos problemas de comunidades enviando mensageiros até ela. Então, o Tiago, ele não é o que é o apóstolo, não é um candidato a ser autor desta carta. O outro, Tiago, que também é apóstolo, que ele é chamado a referência feita a ele é que ele é filho de Alfeu. Esse Tiago, que aparece em Lucas 6,15, né, e nas listas dos primeiros discípulos de Jesus, esse Tiago não tem assim nenhuma evidência do trabalho dele nas narrativas do Novo Testamento. Então, ele é uma pessoa um tanto quanto desconhecida dentro do contexto das cartas e das narrativas do livro de Atos e tal. Então, se fosse esse aqui, né, o Tiago, filho de Alfeu, que escrevesse esta carta, ele não diria na introdução, na sua apresentação, ele não faria uma referência a si mesmo tão simples como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele teria que se apresentar dando alguma informação para a gente saber, né, quem ele é de fato. Então, isso indica que o autor desta carta, que leva o nome de Tiago, não pode ter sido também o Tiago, filho de Alfeu. Há um outro Tiago que é pai do Judas, o Judas, não o Iscariotes, que é um dos apóstolos também, né? Então, ali na lista dos apóstolos, em Lucas 6,16, por exemplo, aparece lá Judas, que é filho de Tiago. Então, existe aí um Tiago que é pai de um dos apóstolos. Mas, obviamente, por razões aí claras, né? Esse não pode ser o autor desta carta também, de quem nós temos menos informações ainda do que o Tiago, que é referido como filho de Alfeu. Então, o quarto Tiago, que aparece no Novo Testamento, parece ser um candidato que faz jus aí à autoria desta carta, especialmente porque o Tiago, escritor desta carta, ao referir-se a si mesmo apenas como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, se mostra como alguém que era muito conhecido. Então, dispensa novas apresentações, dispensa detalhes de apresentação. Então,
ao se referir como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ele está entendendo que os seus leitores o conhecem, já sabem quem ele é. E quem poderia ser um Tiago dentro do Novo Testamento com esse lastro de conhecimento, de reconhecimento público? Aí, então, surge alguém que preenche esta característica. Por exemplo, esse Tiago é mencionado em Mateus, capítulo 6, versículo 3, como sendo um dos irmãos de Jesus. Então, em Mateus, capítulo 6, versículo de número 3, nós lemos o seguinte: ah, não, não é Mateus 6:3. Eu marquei aqui errado minha anotação. Só um minutinho. Eu acho que é Marcos. É Marcos. Então, em Marcos 6:3, a gente lê o seguinte: as pessoas estão desconfiando de Jesus, daquilo que ele está fazendo ali em Nazaré, e eles dizem assim: este não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Veja aqui a menção de alguns dos irmãos de Jesus. Então, Maria, depois, né, da concepção virginal de Jesus, ela teve outros filhos com José por vias naturais. E esses outros filhos, pelo menos aqui, a partir desse verso, significa que ela teve pelo menos três filhos, não é? Que são aí o Tiago, o José e o Judas. O Tiago, Tiago, José, Judas e Simão, ou seja, quatro filhos. E o texto de Mateus acrescenta ainda nessa mesma narrativa que ele também tinha irmãs, pelo menos aí no caso duas irmãs, né? Já que aparece no plural, sem indicar quantas irmãs Jesus tinha. Então aqui o fato é que Tiago é mencionado como irmão de Jesus. E um dos irmãos de Jesus é Judas, a quem a gente vai fazer referência um pouquinho mais adiante. Esses irmãos de Jesus, durante toda a vida de Jesus, durante todo o ministério de Jesus, eles não creram em Jesus. Nenhum deles se converteu por ocasião das pregações ou dos sinais, dos milagres que Jesus realizou. Muito pelo contrário, eles se tornaram pessoas até contrárias a Jesus. Uma certa vez, eles mobilizaram a família toda para ir até onde Jesus estava, e ele estava expulsando demônios. Eles espalharam uma notícia, né, ou pelo menos tentaram justificar a ação deles contra Jesus, dizendo que Jesus estava fora de si. Então a família, incluindo Maria, vem até onde ele está para levá-lo à força para Nazaré, para casa. Não é? Então, eles não entendiam o irmão, eles não entendiam a missão do irmão e a identidade do irmão. Uma certa vez, né, numa das festas que acontecia lá em Jerusalém anualmente, eles disseram para Jesus, né, em João capítulo 7, verso 3, retira-te daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém que procura ser conhecido age em segredo. Já que fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. E aí nós temos um comentário do João, pois nem seus irmãos criam nele. O fato é que
quando, depois da ressurreição de Jesus, o Paulo, ao relembrar o evangelho que ele havia pregado lá entre os coríntios e que tinha dado fundamento à existência, à organização da igreja de Corinto, o Paulo, falando desse evangelho, menciona que Jesus apareceu depois de ressurreto, ele apareceu e entre aqueles para quem ele apareceu, no verso 7 do capítulo 15, o Paulo diz: depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. Então, Jesus apareceu a Tiago, o seu meio-irmão, depois da ressurreição, talvez também aos outros irmãos. E aí acontece a conversão da família. Por quê? Porque em Atos capítulo 1, versículo 4, nós lemos que depois que Jesus foi assunto aos céus e que os discípulos voltaram, obedecendo a ordem de Jesus, eles voltaram para Jerusalém. O verso 14 diz que, unidos, todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Ou seja, os irmãos de Jesus, que durante toda a sua vida, todo o seu ministério, não creram nele, depois da ressurreição, passaram a crer nele. A aparição é mencionada a Tiago, lá em 15:7 de 1 Coríntios, mas aqui é mencionado os irmãos no plural, acompanhado da mãe. Os irmãos estão aqui. Não sabemos, obviamente, se todos os irmãos se converteram, mas o que a gente sabe é que o Lucas, ao narrar aqui para nós esse fato e dizer que a Maria, mãe de Jesus, está presente, e com os irmãos dele, nós podemos ter aqui uma certa clareza de que o Lucas está fazendo referência à conversão de toda a família. Esse Tiago, um dos irmãos de Jesus, então, a quem Jesus apareceu e que se converte depois da ressurreição de Jesus, ele se tornou um líder proeminente na igreja de Jerusalém. Eu mencionei agora há pouco, ali no capítulo 12, no verso 17, quando o Pedro, que era um dos cabeças lá da igreja de Jerusalém, por causa das ameaças do Herodes, ele vai para outro lugar. E nesse distanciamento do Pedro lá de Jerusalém, quem assume o lugar do Pedro como líder principal da igreja é o Tiago. O Tiago, ele é mencionado por Paulo em Gálatas, capítulo 1, verso 19. O Paulo faz menção de uma das vezes que ele subiu a Jerusalém, e no verso 19, ele diz que, estando lá, não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Esse Tiago, o irmão do Senhor, ele volta a fazer referência a ele no capítulo 2, no verso de número 9, quando ele diz assim: e quando reconheceram a graça que me havia sido dada, Tiago, mencionado primeiro, depois Cefas, ou seja, Pedro. Então, Tiago é o líder, é a pessoa mais influente no colégio apostólico, mesmo quando Pedro estava presente. Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, né? Considerados colunas, estenderam a mão direita da comunhão a mim e a Barnabé, para que fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Em Atos 15, quando acontece aquele concílio, o primeiro concílio da igreja, por causa dos judaizantes, né, que o Paulo tinha feito lá a sua primeira viagem, já estava pregando o evangelho de Cristo, e alguns judeus começaram
visitar as comunidades que Paulo havia fundado. A Antioquia, que não foi Paulo que fundou, mas a Antioquia era a primeira igreja mista, né, formada por gentios e judeus. Isso trouxe uma inquietação muito grande. Os judaizantes discordavam da fé simplesmente em Jesus. Era necessário que eles se circuncidassem e se tornassem prosélitos do judaísmo. Isso oportunizou a realização, então, de uma consulta ao Colégio Apostólico em Jerusalém. O Paulo e o Barnabé foram enviados até lá. O Tito também é mencionado lá em 2:1 de Gálatas, que também estava presente nesta ida. Eles foram até Jerusalém e ali em Jerusalém foi reunido os apóstolos, os presbíteros da igreja se reuniram com o Paulo e o Barnabé. E eles, então, fizeram lá a apresentação das questões deles. O próprio Pedro falou, porque o Pedro já tinha vivido aquela experiência na casa de Cornélio, lá no capítulo 10 de Atos. O Paulo fala, o Barnabé fala, e, por último, o Tiago fala. No verso 13 do capítulo 15, né, nós lemos assim: quando acabaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouvi-me. E aí, então, ele faz um relato que se estende até o verso de número 21 desse capítulo. E diante da palavra do Tiago, veja a influência dele, diante da palavra do Tiago, nós lemos no verso 22: então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja escolher homens dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Foram escolhidos aí e tal, mas qual é a questão? O verso 25 diz do conteúdo de uma carta que esse presbitério vai enviar por meio de Paulo e Barnabé a Antioquia e às outras igrejas, dizendo que pareceu-nos bem, tendo chegado a um acordo, escolher alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais também vos anunciarão a mesma coisa de viva voz, porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas necessárias: que vos abstenhais da carne de animais sacrificados aos ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Ou seja, diante da palavra do Tiago, todo o conselho, todo o presbitério e o colégio apostólico entendeu, né, que aquele fechamento do Tiago era um fechamento autorizado, autenticado pelo Espírito Santo. Então, veja a grandeza e a importância que o Tiago assumiu depois da sua conversão após a ressurreição de Cristo. No capítulo 21 do livro de Atos, ainda, no verso 18, o Paulo fala de uma outra ocasião que ele foi até Jerusalém prestar um relatório de uma de suas viagens, e ele diz, no verso 18: no dia seguinte, Paulo foi em nossa companhia encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros compareceram. Nesta ocasião, foi dado ao Paulo um conselho, né? Um conselho que o Lucas registrou como vindo da liderança, como vindo dos presbíteros. Mas quem estava presidindo esse presbitério era o Tiago, com quem ele havia se encontrado. E agora, por último, eu quero lembrar de Marcos 6,3, quando eu mencionei que o Tiago, irmão de Jesus, né, ali ao lado do nome dele aparece também o nome de outros irmãos, entre eles um homem chamado Judas. E aí, esse Judas é o autor
de uma outra carta do Novo Testamento, uma carta que leva o seu nome, uma carta curta, né? Aqui que antecede o livro do Apocalipse, de apenas 25 versículos. E ele começa a sua carta dessa forma: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Então, quem é o autor da carta de Tiago, ou a carta que leva este nome como autoria? O Tiago aqui é o meio-irmão de Jesus, irmão de Judas, que também escreveu essa carta que acabei de mencionar, e que se tornou, depois da sua conversão, após a ressurreição de Jesus, se tornou um líder proeminente na igreja de Jerusalém. Ele, que não era inicialmente um apóstolo, ele é visto entre os apóstolos e até presidindo o colégio apostólico sediado em Jerusalém até aquele tempo. Esse Tiago, o meio-irmão de Jesus, ele foi martirizado, segundo Flávio Josefo, um historiador muito citado como uma autoridade em assuntos do Antigo e do Novo Testamento. Ele foi martirizado no ano de 63 depois de Cristo. Então, a próxima questão que a gente precisa ver é qual é a ocasião ou qual é a data da composição desta carta. Alguns comentaristas entendem, interpretando o teor da carta, pela carta ter um teor muito judaico, né? Por esta carta ter um teor assim, falando muito sobre a conduta, a ética cristã, o comportamento, etc. e tal, eles entendem que esta carta deve ter sido escrita antes do Concílio de Jerusalém, aquele que mencionei agora há pouco, registrado no capítulo 15 do livro de Atos. Se isto estiver correto, então esta carta tem que ser datada antes do ano 50, porque aquele concílio aconteceu ali no ano 50, ou 50, 51 no máximo. Então, essa carta de Tiago, ela poderia ser localizada em torno de 45 a 49 antes de Cristo, ou depois de Cristo. Mas há outros comentaristas, estudiosos, que preferem datar esta carta bem mais adiante, lá por volta de 62 depois de Cristo. E as razões que eles entendem, né, aqueles que os fazem preferir uma data mais próxima de nós, em 62 depois de Cristo, é justamente também focando o conteúdo da carta. O Tiago aqui fala de congregações formadas, ele fala de congregações com liderança, com presbitério já estabelecido, presbitério capaz de cuidar da comunidade, orar pela comunidade. Então, com base nisso, a carta de Tiago passa para nós a impressão de que, quando o Tiago escreve essa carta, as comunidades que leriam esta carta eram comunidades já bem estabelecidas, já com liderança bem estabelecida, bem firmada. Uma outra razão para preferir uma data mais próxima de nós é que os problemas que o Tiago trata aqui, de uma acomodação a uma fé nominal, a uma acomodação a uma identificação como cristão, mas sem muito ser acompanhado por uma conduta e por uma prática cristã, isto combina mais com um período já próximo ali dos anos 70, quando nós temos, por exemplo, a carta aos Hebreus,
que é uma carta direcionada exatamente a um público que está passando por uma fase de frustração com a fé cristã, de desânimo com a fé cristã, muitos deles deixando, inclusive, de congregar. Então, esse ensino, essas exortações que o Tiago apresenta aqui, nesse sentido, parecem combinar melhor com uma igreja que passou pelos seus tempos mais áureos, passou pelos seus períodos de uma fé mais vigorosa, mais motivada, uma fé mais prática, uma fé de engajamento, e agora passa por uma fase de uma fé nominal, uma fé sem obras, uma fé que não leva muito em conta a ética cristã, uma fé sem engajamento. Então, por esta razão, esses comentaristas, esses estudiosos, preferem uma data, então, por volta de 62, ou seja, um ano antes, aproximadamente, do martírio que esse Tiago, meio-irmão de Jesus, sofreu nesta ocasião. Eu, particularmente, eu prefiro a data mais próxima de nós, ou seja, a data de 62, por essas razões que eu acabei de apresentar a vocês. A gente já mencionou o Pastor, o que propósito da significa? carta, né? E o propósito da carta, então, gira em torno de uma necessidade de se exortar a igreja a, re, a retornar para uma fé mais viva, uma fé produtora de obras, tá? Não uma fé passiva, mas uma fé produtora de obras, não uma fé nominal, mas uma fé que produz as obras próprias do Evangelho. O Paulo escreveu aos Efésios, dizendo em 2:10 que nós fomos criados por Deus em Cristo, feitos por Deus, recriados em Cristo, para andarmos nas boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, a fé cristã é uma fé produtora de obras. Quando a gente passou ali pela carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós destacamos uma palavra que o Paulo diz acerca daquela igreja, quando ele falou diante de nosso Deus e Pai, lembramos-nos constantemente da vossa fé atuante, ou a vossa fé operante, né? Do vosso amor prestativo e da vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, esse é o assunto aqui do Tiago. Esta fé é uma fé que opera. Essa fé é uma fé que atua. Esta fé é uma fé produtora de obras. E exatamente nesse período, a igreja estava padecendo com um esfriamento exagerado. Os evangelhos, né, que embora abram o Novo Testamento, eles foram escritos posterior à maioria das cartas do Novo Testamento. Os evangelhos foram escritos aí por volta de 60, 70, e muita coisa que os autores, os evangelistas, usaram ali para compor os evangelhos que eles escreveram, muito daquilo é dirigido já a uma igreja que estava se distanciando, não apenas em termos de lembrança, não apenas em termos de conhecimento, mas já estava se distanciando em muito do fervor que caracterizou a igreja nos seus primeiros anos. Então, teve como objetivo relembrar o Evangelho.
pregar de novo o evangelho para uma igreja que estava quase vivendo uma experiência pós-evangelho, né? Então, quando a igreja passa por um período de esfriamento, que ela quase não está vivendo nada do evangelho, ela quase está vivendo uma experiência pós-evangelho, o evangelho precisa ser pregado de novo. Foi o que os evangelistas fizeram e é o que o Tiago está fazendo, é o que o autor da carta aos Hebreus fez, ou seja, relembrar o evangelho, relembrar a fé evangélica, relembrar que esta fé é uma fé viva e como uma fé viva no Deus vivo, ela é produtora de obras, ela não pode ser nominal, ela não pode ser passiva, ela não pode ser uma fé de ir ao templo, participar dos rituais, participar do que a igreja produz, mas não produzir as obras próprias do Evangelho de Jesus Cristo. Então, esta é a ocasião e este é o propósito da carta do Tiago que ele escreve. Sim, Rafael. O que significa meio-irmão na Bíblia? Você falou, Oi? Tiago, meio-irmão. O que significa meio-irmão É na Bíblia? meio-irmão porque ele só é irmão por parte de pai, né? Ah, sim, Perdão, ele só é irmão por parte de mãe. Então, sim, Jesus, o Tiago, o Judas, né? Eles nascem da mesma mãe. Só que Jesus não nasce do pai deles. Jesus nasce por intervenção do Espírito Santo. sim. Por isso meio irmão. Ok. Aí no verso 1 ainda, nós temos, além da apresentação do Tiago, nós temos o modo como ele se apresenta. E aqui isso combina bem com os argumentos que a gente ofereceu aí para localizar, para identificar esse Tiago como esse meio-irmão de Jesus, né? Quando ele simplesmente refere-se a si como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ora, se fosse, por exemplo, há uma teoria de um pseudo-Tiago que teria escrito essa carta entre o segundo e o terceiro século depois de Cristo. Então, alguém, né, usando aí o nome do Tiago, seria um pseudepígrafo, ele escreveu esta carta numa ocasião, num período bem tardio ao primeiro século. Só que quando você tem um pseudepígrafo, quando você tem um falso escritor, né, usando o nome de um personagem, de um apóstolo, de um profeta, alguém de renome, normalmente aquilo que é exaltado nesse personagem é colocado ali. Você imagina, por exemplo, que alguém que vai escrever no segundo ou no terceiro século um documento que ele quer que seja creditado não a ele, mas a um personagem famoso, será que ele não colocaria aqui Tiago, meio-irmão de Jesus? É claro que colocaria. Então, a maneira simples desse Tiago se referir a si como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo e não acrescentar que ele é o meio-irmão de Jesus, isso contribui para a aceitação dele como o Tiago, meio-irmão de Jesus. Apresentar-se como servo de Deus e do Senhor Jesus fala, então, daquilo que é mais importante na vida do Tiago, que ele tenha sido meio-irmão de Jesus, que ele tenha comido na mesma mesa com Jesus, que ele tenha convivido com Jesus na mesma casa, que ele tenha participado da vida íntima de Jesus desde a infância. Tudo isso seria algo extraordinário. Mas para o Tiago,
e isso deve ser importante para nós também, para o Tiago, o mais importante de tudo aquilo que ele sabe de Jesus, que ele experimentou com Jesus, que ele viveu com Jesus, o mais importante é a sua conversão a Jesus Cristo. É aquilo que ele se torna em relação a Jesus depois da sua conversão. Não é o fato de, na carne, ele ser meio-irmão de Jesus. Por isso, aqui, um gesto de humildade, mas, ao mesmo tempo, uma declaração daquilo que ele considera mais importante e que nós também devemos considerar muito importante. O Paulo escreveu em uma de suas cartas que, embora alguns de nós tenham conhecido Jesus em carne, agora, o agora aí pós-ressurreição, agora já não é mais assim, né? Agora, todos nós temos conhecimento do Jesus ressurreto, aquele que morreu, mas ressuscitou dentre os mortos. E isto nos torna pessoas em pé de igualdade, em condições iguais, né? Todos nós cremos no Cristo que morreu e ressuscitou. Indiferentemente, se alguns de nós, aí no tempo do apóstolo Paulo, se alguns de nós teve algum conhecimento de Cristo, como em carne, ou como no caso do Tiago e do Judas, se eles tiveram algum conhecimento de Jesus dentro de um ambiente mais doméstico, mais familiar. O mais importante é que todos nós nos tornamos o que somos, e aí servos de Deus e do Senhor Jesus Cristo, por causa da fé em Jesus Cristo, por causa da conversão a que fomos conduzidos pelo poder do próprio Deus. Ele se dirige aí às 12 tribos da dispersão. É a mesma citação que o Pedro faz, né, na sua primeira carta. Na primeira carta do Pedro, ele começa no verso 1, dizendo assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, essa palavra dispersão ou diáspora no grego, né, diz respeito inicialmente à dispersão que aconteceu lá em 587 a.C., com a ida de Judá para o exílio babilônico. Ali houve uma dispersão em que a maioria dos judeus foram para a Babilônia, mas uma parte dos judeus permaneceram em Jerusalém e em Judá, nas cidades de Judá, e outra parte se deslocou para o Egito. Vocês devem se recordar que até o profeta Jeremias, né, foi levado por um grupo de revoltados, de judeus rebeldes, né, contra o Império Babilônico. Ele foi levado contra a sua vontade para o Egito, onde aparece a última menção dele, provavelmente morreu por lá. E a gente vai ter, por volta ali de 250 a.C., a tradução do Antigo Testamento e de outras literaturas hebraicas para a língua grega, feita por 70 judeus sábios que eram residentes em Alexandria, então capital do Egito. Então, havia uma comunidade muito forte ali no Egito, assim como ainda na Palestina, na Babilônia, ou seja, houve uma dispersão do povo de Deus que se espalhou por muitas regiões do mundo. Mesmo depois que houve o edito do Ciro de trazer de volta os judeus para Jerusalém, vocês se lembram que nem todo judeu voltou para Jerusalém, apenas cerca de 50 mil deles. Muitos judeus permaneceram na Babilônia, agora
o Império Medo-Persa. Muitos deles permaneceram no Egito, muitos deles que estavam em outras regiões do mundo permaneceram onde estavam, nem todos eles voltaram. Da mesma forma, agora em 1948, quando a ONU autorizou a constituição do Estado de Israel, muitos judeus vieram de muitas partes do mundo para formar o atual Estado de Israel, mas muitos judeus estão espalhados pelo mundo todo, inclusive aqui no Brasil há uma comunidade gigantesca de judeus em outras partes do mundo. Então, há ainda uma grande dispersão. Então, quando se fala de diáspora, a gente está falando inicialmente da dispersão que houve, começou a haver ali em 587 a.C., com a ida para a Babilônia, e um constante espalhar do povo judeu por todas as partes do mundo. Quando nós chegamos no Novo Testamento, os judeus, de igual forma, eles estão espalhados por muitas partes do mundo. Tanto é que o Paulo, quando a gente observa as viagens missionárias do Paulo, o Paulo vai em vários lugares e todos os lugares que ele chega tem uma sinagoga. Todos os lugares que ele chega tem uma comunidade judaica ali que ele começa primeiro evangelizando ela e depois ele vai evangelizar os gentios. Mas sempre há uma comunidade israelita ali neste lugar. Isso prossegue, só que quando nós chegamos depois do Pentecoste, e o evangelho começa primeiramente a ser pregado aos judeus, e os judeus começam a se converter, e esses judeus que estão fora de Jerusalém também começam a se converter e vão surgindo as igrejas, esta ideia da diáspora, não é aplicada não mais aos israelitas, mas é aplicada à igreja. A igreja, então, passa a ser vista como o novo Israel de Deus. Então, se o Israel nacional, pela diáspora, está disperso por todo o mundo, agora a igreja também, cumprindo Mateus 28, 18 e 19, que diz: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, esta igreja também é uma diáspora, é uma dispersão, e ela está indo por todo o mundo pregando o evangelho e estabelecendo igreja. Ali em Atos 8, quando acontece aquela primeira perseguição e pessoas são expulsas de Jerusalém, aqueles dispersos ali eram os judeus de fala grega, não eram os judeus de fala aramaica, não é? Os judeus originais, eram os judeus de fala grega. Mas, posteriormente, também os judeus começam a ser espalhados, começam a se dirigir para outros lugares do mundo e ali estabelecer sinagogas. E todas as vezes que o evangelho vai chegando nesses lugares, esses judeus vão se convertendo, então vão nascendo igreja. Quando Tiago, então, fala, se referindo às 12 tribos, de modo nenhum nós devemos entender que ele está fazendo referência ao Israel nacional. As 12 tribos não existem mais desde 722 a.C., quando o Império Assírio conquistou o Reino do Norte, que é o Reino Israelita, e levou 10 das 12 tribos para o exílio, mas o perfil do Império Assírio era diferente do Império Babilônico. O Império Babilônico levava os judeus ou os conquistados da sua terra para a Babilônia, né? Para as 127 províncias babilônicas. O Império Assírio fazia diferente. O Império Assírio trocava os lugares de origem. Então, toma-se aqui um povo desta terra,
leva-se para uma outra terra com a qual eles não têm afinidade, e pega-se o povo daquela terra e traz para cá. Com isso, o Império Assírio extinguiu as 10 tribos. Nunca mais se ouviu falar das 10 tribos. Então, quando o Tiago aqui fala que ele está se dirigindo às 12 tribos da dispersão, é uma maneira de dizer, usando uma linguagem antigo-testamentária, de se referir ao novo povo de Deus. Nós somos hoje o novo Israel de Deus. Nós somos hoje as 12 tribos de Israel, o novo povo de Deus, não mais o povo nacional israelita, mas o povo de toda a raça, tribo, língua e nação que forma o povo de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. É a esses que o Tiago está se dirigindo. É bom lembrar que o Tiago, em termos de audiência, né, em termos de auditório, o Tiago tem uma mensagem não exclusiva, mas uma mensagem mais direcionada para judeus crentes. Não é exclusiva a judeus crentes, mas é mais direcionada a judeus crentes. E nós podemos afirmar isso por causa da linguagem que ele usa. Como eu já mencionei, o Tiago usa uma linguagem antigo-testamentária, ele usa uma linguagem própria da literatura de sabedoria do Antigo Testamento, especialmente o livro de Provérbios. Então, a linguagem dele, as palavras, os termos que ele usa, são termos muito conhecidos por judeus. Então, a gente pode dizer que não é exclusiva aos judeus, mas é sim direcionada preferencialmente aos judeus, por causa da escolha dos termos e da linguagem que ele utiliza, que ele emprega na composição da sua carta. Ok? Então, dito isso, alguma pergunta, dúvida, acréscimo, contribuição que você queira dar? Senão a gente segue com a leitura da carta de Tiago. Muito bem, então vamos seguir. Bom, o Tiago agora vai entrar no conteúdo da sua carta. O que ele quer comunicar às 12 tribos da dispersão, da diáspora? Ele quer, inicialmente, falar de vida cristã. E o que é vida cristã? Você já deve ter ouvido várias vezes, de forma, às vezes, bem aberta, e outras vezes não tão abertas assim, uma mensagem que comunica, seja de forma aberta ou nas entrelinhas, comunica uma tal de uma vida cristã que elimina o sofrimento. Não é? Você pode ter, inclusive, igrejas com slogan do tipo: venha para Jesus e pare de sofrer. Você pode ver evangelistas, né, evangelizando pessoas em sofrimento, dizendo para elas que, olha, você está sofrendo, mas Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Basta você crer em Jesus, que esse plano vai se concretizar em você. Você já deve ter ouvido missionários ou agências missionárias, né? Quando vão às igrejas para pedir oferta missionária, você vai ouvir, às vezes até acompanhado por imagens, né? Você vai ver ali uma narrativa de olha como esse povo é pobre, como esse povo é sofredor, olha só, né, a tristeza dessas crianças, olha só como essas mulheres são tratadas, olha só essa pobreza, olha só essa miséria, olha só como é que eles vivem, olha só o que eles comem, olha só como é que eles comem, etc. e tal. Veja como essas pessoas precisam do evangelho.
Por isso, igreja, vocês têm que ofertar para a gente colocar missionários lá e plantar igreja naquele lugar. Sempre que eu ouço esse tipo de marketing, né, para conquistar, para comover a igreja, para que a igreja comovida dê mais dinheiro para as agências fazerem missões, eu fico sempre me perguntando o que está por trás desse tipo de marketing. Está por trás nada mais, nada menos do que a mensagem venha para Jesus e pare de sofrer. Se nós disséssemos num púlpito batista, venha para Jesus e pare de sofrer, provavelmente nós seríamos questionados, criticados, quem sabe até caçados. Mas essa mesma declaração, ela é dita de forma não tão aberta assim, com muita frequência. Porque é passado para nós que se o evangelho chegar aonde essa miséria está estabelecida, essas pessoas vão prosperar. Ora, está totalmente errado isso? Não. O princípio da prosperidade existe. O princípio da prosperidade está no conjunto do evangelho, mas este não é o ponto principal. Por quê? Porque quando nós evangelizamos pessoas, dizendo para elas que os problemas que elas vivem, as angústias que elas sofrem, a depressão, é porque elas não creem em Jesus. E que se elas creem em Jesus ou crescem em Jesus, elas não estariam angustiadas, elas não estariam deprimidas, elas não estariam na miséria ou na pobreza. Quando a gente diz isso, essas pessoas se convertem em função de dar crédito a esse tipo de evangelho. E aí, quando vem esses mesmos problemas depois da conversão, é claro que essas pessoas começam a questionar e lá pelas tantas, por não entenderem, elas acabam se frustrando com a fé cristã e indo embora. Por quê? Porque foi vendido para ela um evangelho que ajudaria elas a pararem de sofrer, ajudaria elas a sair da miséria ou da pobreza ou do sofrimento, seja social, seja físico ou psicológico. E a gente sabe que, embora o princípio da prosperidade, da cura, esteja presente no Evangelho, a gente sabe que esse princípio ele é subjacente ao Evangelho. Ele não é a mensagem principal do Evangelho. Porque o Evangelho pressupõe também sofrimento. E é justamente quando nós vimos para a fé cristã, imaginando que agora que eu sou filho de Deus, certas coisas não vão acontecer comigo. Agora que eu sou filho de Deus, Deus vai me proteger, vai me guardar, Deus vai me dar coisas que eu não tinha antes. Quando nós vimos para o Evangelho assim, tão logo essas coisas não aconteçam, ou se elas acontecem, tão logo elas sejam retiradas de nós por alguma razão, a fé que não está em Jesus, a fé que está depositada nesse tipo de mensagem, uma vez que essa mensagem não se cumpre, a fé nesta mensagem também se retira. E a gente acumula os frustrados com Deus, os decepcionados com Deus, ou, numa linguagem mais moderna, os desigrejados. O Tiago vai tratar aqui dessa questão, porque a igreja dos seus dias, ela está passando por esse processo. E eu creio que o Tiago está escrevendo ali pelos anos de 60, 62,
Porque os evangelhos, que também são escritos nesse período, já são escritos justamente para uma igreja que está padecendo a frustração de um retorno iminente de Cristo, que não está acontecendo e que não aconteceu. Eu já mostrei para vocês a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, onde ele menciona ali no capítulo 2 que havia pessoas, inclusive escrevendo carta às igrejas em nome do Paulo, dizendo que a volta de Cristo era iminente. Ou seja, a volta de Cristo era imediata. E à medida que a perseguição cresceu, o sofrimento cresceu e Cristo não voltou, é natural que as pessoas que acreditaram numa volta iminente, que não está se cumprindo, logo vão se esfriando e vão se afastando da fé e esvaziando as igrejas. O Tiago está escrevendo para esse povo, como o autor da carta aos Hebreus também escreveu. E ele está dizendo para esses irmãos que eles precisam entender o lugar das provações, o lugar das tribulações na vida cristã. Então, a mensagem do Evangelho não é uma mensagem do tipo: venha para Jesus e pare de sofrer. Não, venha para Jesus e entenda o lugar do sofrimento na vida cristã. Veja como ele coloca isso para nós. Considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações. Como é que eu vou considerar motivo de alegria o passar por várias provações ou tribulações? Ele diz que a razão é que a provação da vossa fé produz perseverança. E a perseverança produz aperfeiçoamento, que nos encaminha para algo que o Tiago não menciona aqui, mas que aparece na lista de Paulo lá em Romanos capítulo 5, nos encaminha para a completude, ou seja, o desfecho final da nossa jornada cristã, a segunda vinda de Cristo, a consumação dos séculos. Veja que ele coloca isso como um efeito cadeia. Uma coisa provoca ou produz a outra. Então, a provação, ela prova a nossa fé, produzindo perseverança. À medida que a perseverança nos acompanha, obviamente, há a continuidade da fé. E se há a continuidade da fé, mesmo em meio à provação da fé, isso significa que essa fé é verdadeira. Porque a fé verdadeira, aquela dada por Deus no novo nascimento, a fé verdadeira, ela não nos é tirada. A fé verdadeira, ela é perseverante. Mas como eu vou saber que a minha fé é verdadeira se não houver a prova dessa fé? E como eu vou saber se a minha fé é verdadeira se na prova da fé eu abandono a fé? Ora, eu vou saber só uma coisa, que a fé não era verdadeira. O João, em 1 João 5, verso 1, ele diz que, o verso 4 e o verso 5 também, ele diz que a fé vence o mundo.
No capítulo 2, ele diz que essa fé vence o maligno. E qual é a fé que vence o mundo ali para o João? É a fé que nos é dada por Deus no novo nascimento. De forma que no verso 5 daquele capítulo, ele diz: quem é que vence o mundo, senão aquele que é nascido de Deus? Ou seja, a única possibilidade de alguém entender o propósito da provação, da tribulação na vida cristã. A única possibilidade de alguém entender isso e ver a tribulação ou a provação como alegria, como motivo de alegria, é aquele que é nascido de Deus. Só esses vão perseverar na fé em meio às tribulações. E a perseverança deles não apenas confirma que a fé deles é verdadeira, mas a perseverança deles leva a obra de Deus na vida deles à sua consumação, à sua completude. No capítulo 5 de Romanos, que eu mencionei agora, o Paulo usa essa mesma cadeia, só que ele vai um passo além do que o Tiago foi. Ele diz no verso 3 que nós precisamos, né? Nós podemos nos gloriar nas nossas tribulações ou provações ali, como o Tiago mencionou. Por que nós podemos nos gloriar nas tribulações? Por sabermos que a tribulação produz a perseverança. A mesma cadeia, provação, perseverança, lá de Tiago. E a perseverança, a aprovação. Veja, a aprovação da vossa fé. Né? A prova da vossa fé conduz à aprovação. Só que o Paulo aqui vai um passo adiante, porque ele diz que, uma vez aprovado, né, a perseverança produz a aprovação, e a aprovação produz a esperança. O que é isso? O que é a esperança? A esperança é a contínua e progressiva certeza de que a obra de Deus na minha vida é verdadeira. A esperança. Veja, isso está baseado em quê? Em algo que eu faço ou em uma característica pessoal, natural que eu tenha? Não. O Paulo diz que a esperança não causa decepção, não frustra. A esperança não causa impedimento, não é bloqueada por nenhum impedimento, visto que o amor de Deus foi, não será, não está sendo, o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. É nisso que está a certeza do crente. E à medida que ele é provado na sua fé, e à medida que ele percebe que a aprovação da fé produz perseverança, vai crescendo nele essa certeza de que a obra de Deus na vida dele é verdadeira. E ela é verdadeira por um único fator, porque essa fé que ele tem não é dele, foi dada, de acordo com 1 João 5, 1 a 5. Esta fé que ele tem foi dada, conforme o Paulo aqui em 5, 5 de Romanos. Foi dada porque no momento em que Deus derramou em nosso coração o Espírito Santo. Então, à medida que o crente é provado e ele persevera, isso produz nele uma certeza cada vez maior de que ele está no caminho certo, ele está na fé certa, ele está na mão do Deus certo. Como Paulo escreveu lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 17, ele diz assim: pois a nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável de valor eterno.
é uma certeza. Quanto mais o crente é provado, e quanto mais ele persevera, mais certeza mais certeza de que a obra de Deus está progredindo nele e está atuando nele, mais certeza ele tem, mais seguro como crente ele vai ficando. É por isso que tanto lá em Romanos, com Paulo, quanto Tiago aqui, dizem para nós que a tribulação ou as provações devem ser vistas pelo crente como um motivo de alegria. O Pedro também disse isso na sua primeira carta, quando ele escreveu aos crentes, né, também aos peregrinos da dispersão, ele falou das provações, não é? Ele disse no verso 6 do capítulo 1, nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente, veja, provados, afligidos, por várias provações, por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Veja que ele continua aqui, pois sem tê-lo visto, vós o amais, e sem vê-lo agora, crendo, exultais com alegria inexprimível e cheia de glória, alcançando o objetivo da vossa fé. Qual é o objetivo da fé? A salvação da vossa alma, ou seja, a concretização do plano de redenção de Deus que nos alcançou desde o momento em que nós cremos em Cristo. Então, tribulação, provação, aflição, perseguição, sofrimento fazem parte da obra da fé, fazem parte da obra que está sendo realizada em nós, né? Desde que aquele que em vós começou a boa obra, até ele completar esta boa obra que será completada até o dia de Cristo Jesus, como Paulo escreveu lá em Filipenses capítulo 1, verso 6. Ali na carta aos Filipenses, no capítulo 2, o Paulo ainda diz, né, que nós devemos considerar um grande privilégio não apenas crer em Cristo, mas também participar do sofrimento de Cristo, a sofrer por ele, ou sofrer pela fé ou por esta fé que nós recebemos da parte de Deus. Para isso, é necessário sabedoria. Não a sabedoria segundo o mundo, porque a sabedoria segundo o mundo segue uma lógica humana. A sabedoria segundo o mundo vai dizer o seguinte: olha, se a tua vida está próspera, se você está alegre, se você está feliz, então está tudo muito bem entre você e Deus. Se está tudo bem na sua vida, isso é sinal de que Deus está satisfeito com você, Deus está recompensando você pela pessoa que você tem sido, pelo filho que você tem sido e assim por diante. Essa é a sabedoria que segue a lógica humana. Mas a lógica divina, ela é diferente. A lógica divina, a sabedoria divina é diferente. Os pensamentos de Deus não são como os nossos, os caminhos de Deus não são como os nossos caminhos. Deus chamou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, ou seja, o próprio fato do Salvador do mundo, ao qual nós somos chamados a crer e confiar que ele é capaz de nos salvar, o nosso próprio libertador foi crucificado de maneira horrenda, foi condenado por mãos de homens, num extremo, numa extrema, num extremo oferecimento e apresentação
da fragilidade humana. Mas veja como a sabedoria de Deus é. Enquanto ele estava lá e as pessoas zombavam dele, dizendo: prova que você é o Cristo, e desce daí, salva-te a ti mesmo e a nós. Ele não abriu a boca, ele morreu. Pela lógica humana, acabou. Pela lógica humana, olha, nós encontramos aqui mais um desses messias que se levantam de tempos em tempos e eles querem, então, provocar uma revolução no mundo. Acabamos com mais um deles. Mas foi precisamente contrariando essa lógica humana que o descendente de mulher, com o calcanhar ferido pela serpente, esmagou a cabeça da serpente, trazendo completa libertação para todos aqueles que nele creem. Libertação dos seus adversários, o diabo, o pecado, a carne, o mundo e a morte. Veja como a lógica de Deus vai num sentido oposto à lógica humana. É por esta razão que nós precisamos submeter a nossa lógica humana à lógica divina. Confiar em Deus é confiar na lógica de Deus, mesmo quando a lógica de Deus parece caminhar numa linha oposta à lógica do nosso entendimento humano. Porque às vezes é assim que acontece. Quantas vezes nós questionamos certas ações ou inações de Deus, porque nós não entendemos o que Deus está fazendo, não entendemos o propósito de Deus, porque nós temos uma lógica. E nós, às vezes, confiamos em Deus na medida que Deus combina com a nossa lógica. Mas Deus tem uma lógica que transcende a nossa. E é nessas ocasiões, é aí que entram as provações, é aí que entram as tribulações, é aí que entram as angústias, é aí que entram as aflições. É nesse contexto de algo ilógico, segundo a nossa lógica, que nós somos chamados a confiar na lógica divina. Então, nesse aspecto, a fé, ela só prevalece se ela for a fé que Deus dá, não aquela fé que naturalmente eu tenho. Essa fé que naturalmente eu tenho, eu posso aplicá-la, usá-la dentro de um contexto religioso. Mas esta fé não poderá me sustentar quando a lógica de Deus contrariar a minha. É esse tipo de sabedoria que o Tiago está dizendo para nós, que para nós termos uma boa compreensão do lugar das provações na vida cristã, para nós termos uma boa aceitação das provações, é necessário ter sabedoria. Só que essa sabedoria, assim como a fé, não é uma sabedoria humana, é uma sabedoria de Deus. É a sabedoria de Deus. Por isso ele diz no verso 5: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Aqui a construção grega desse verso permite
que no lugar do se, que para nossa gramática é uma condicional, a construção grega que permite você ler o texto assim: vocês não têm sabedoria, por isso peçam a Deus. Ou seja, não é que alguém tem, a questão é: ninguém tem. Se nós temos que pedir lá a Deus, é porque só Deus tem essa sabedoria. E sabedoria aqui para o Tiago vai ser um sinônimo de fé. Pedir sabedoria a Deus para nós considerarmos como motivo de alegria o passardes por várias provações é sinônimo de pedir fé para Deus, para que a gente continue crente e esperançosos, mesmo quando nós passamos por provações ou tribulações. Peça a Deus, que a concede livremente a todos, sem criticar, e lhe será dada. Peça a Deus, e lhe será dada. Veja que Deus dá sabedoria, assim como Deus dá a fé. Deus dá sabedoria àqueles que precisam dela, àqueles que anseiam por ela. Se você lembrar lá do livro de Provérbios, pelo menos os 9 primeiros capítulos, todo Provérbios, os primeiros 9 capítulos, vão falar de sabedoria. Vai falar que a sabedoria clama pelas ruas, ela clama, ela grita pelas ruas para que haja quem a receba. E no capítulo 8, a sabedoria é personificada e ela quase que se iguala ao capítulo 1 do Evangelho de João. Quase que uma identificação da sabedoria com o próprio Jesus, com o próprio Logos, a própria palavra de Deus, por meio da qual toda a criação passou a existir lá no livro do Gênesis. Então, é esta sabedoria que é Cristo. Lá em 1 Coríntios 1:30, nós lemos que Cristo se tornou para nós da parte de Deus. Deixa eu abrir aqui. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual, da parte de Deus, se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Então, veja que sabedoria aqui não é artimanhas e recursos para eu me dar bem na vida. Não é encontrar modos de como eu prospero na vida. A sabedoria aqui é o próprio Cristo. Por isso que ela é aqui sinônimo da fé em Cristo. Deus nos deu Cristo. E Cristo é a nossa sabedoria. A sabedoria da literatura sapiencial se cumpre na própria pessoa de Cristo, assim como os profetas se cumprem na pessoa de Cristo, assim como a lei se cumpre na pessoa de Cristo. Todo o Antigo Testamento se cumpre na pessoa de Cristo. Então, Cristo é a sabedoria de Deus dada a nós. Então, pedir por sabedoria
significa pedir por Cristo. Significa pedir por fé neste Cristo, que é a nossa sabedoria. E aí basta, né, a gente lembrar da exortação do autor da carta aos Hebreus, de dizer para nós que nós estamos correndo uma corrida, percorrendo um caminho que Jesus já percorreu por nós e que nós vencemos esta corrida à medida que nós nos mantemos olhando para Ele como autor e consumador da nossa fé. Essa sabedoria, diz aí o Tiago, precisa ser pedida com fé, ou seja, sem duvidar. Não é o tipo de sabedoria que pode ser comparada, né, com aquela multidão que acompanha Jesus, interessada nos milagres, nos pães, mas que quando Jesus chama para um discipulado, para um segmento, ela se dispersa. Não pode ser um tipo de fé que eu uso para usar Deus, a fim de fazê-lo funcionar de acordo com os meus parâmetros e com os meus desejos. Muito do que se propaga hoje de fé entre nós está muito mais próximo do espiritismo do que da realidade cristã. Fala-se muito hoje em termos de uma fé que é como se fosse uma chave. Se você movê-la no ponto certo, as portas se abrem, as coisas acontecem. Se você movê-las ou usar o ritual certo, ou as palavras certas, o tipo de oração certa, o tipo de disposição do coração certo? Então, com isso, você faz o mundo espiritual se tornar favorável à tua causa. Isso é um espiritismo, versão gospel, versão evangelho. O pedir com fé aqui não é pedir algo para Deus para eu ter a minha vida toda acertada e remover as tribulações. É uma sabedoria que é Cristo dado a mim justamente para eu não seguir mais a lógica humana, mas a lógica divina. A lógica daquele que, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma humana, e na forma de servo, humilhou-se a si mesmo até a morte e morte de cruz. É uma descida ao invés de uma subida. Depois acontece a subida, mas o caminho inicial é um caminho de descida e não de subida. Então, nesse sentido, é que o Tiago está dizendo que nós devemos pedir com fé. Porque se nós pedirmos com uma fé que duvida, essa dúvida ela vai acontecer, ela vai aparecer toda vez que aquilo que eu pedir ou aquilo que eu estou esperando receber não vier. E se aqui eu estou esperando obter algo que, pelo contrário, me tire as provações, isso não será dado. Isso não é dado, eu vou duvidar do que eu pedi ou de quem eu a pedi.
Então, o Tiago descreve esse homem aí com dúvida, semelhante à onda do mar, que é movida e agitada pelo vento. Ou seja, ele não está recebendo a sabedoria de Deus. Ele está, na verdade, querendo obter uma sabedoria, uma lógica humana a partir de Deus. Ele é como a onda do mar que é movida e agitada pelos ventos das provações. O que ele quer não é Deus para o firmar nas provações. O que ele quer é se livrar das provações usando Deus. Esse é o mar, o homem como as ondas do mar, movida e agitada pelo vento. Tal homem, diz o Tiago, não deve pensar que receberá do Senhor alguma coisa, pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. Então, não está firmado na rocha, não está firmado em Cristo. E de acordo lá com o final do Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, aquele que não tem a sua casa, né, edificada sobre a rocha, quando vem os ventos, vem a tempestade e os rios transbordam e dão com força contra aquela casa cai. Mas aquela que é edificada sobre a rocha, sobre Cristo, vem o mesmo vento, vem a mesma tempestade, vem o mesmo transbordar de rios e dão com força contra aquela casa, mas ela permanece, ela prevalece nas tribulações, nas perseguições, nas aflições e nas angústias. No verso 9 em diante, o Tiago diz assim: mas o irmão de condição humilde deve gloriar-se na sua alta posição e o rico na sua humilhação, porque passará como a flor silvestre, pois o sol se levanta com o seu ardor e seca a relva. Então sua flor cai e sua beleza desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Aqui, o que o Tiago está querendo dizer, né, com o rico ou o irmão pobre? É justamente essa lógica humana. Na lógica humana, isso fazia parte do pensamento, né, judaico da época de Jesus. Na lógica humana, o rico era o abençoado. O rico era rico porque é com riqueza que Deus recompensa o homem fiel e justo. Então, muitos ricos, né, muitas pessoas de posse, elas acabam tendo uma relação com Deus na base do toma lá da cá, não é na base da graça. Porque ele entende que a riqueza, assim como a saúde, né, a prosperidade de um modo geral, tudo isso funciona como uma recompensa. Ele é justo, ele está em boas relações com Deus, então ele confia que o que ele tem não é dádiva divina. O que ele tem é pagamento. É como aquele homem lá de Lucas 18, que sobe até o templo para orar. E ele ora dando graças a Deus, porque ele não é como aquele publicano,
Ele fala lá da sua fidelidade no dízimo, nas orações, e ele está confiado de que ele não é como aquele publicano por causa do seu desempenho, da sua performance religiosa. Aqui, o Tiago está dizendo que isso é segundo a lógica humana. Embora, em princípio, isso pode ser encontrado nas Escrituras, desde Deuteronômio 27 e 28, né? Da lei da, da, da retribuição divina, não é? Embora essa teologia da divina retribuição ela seja questionada dentro do ambiente do próprio Antigo Testamento, como a gente já viu no livro de Jó, no livro de Eclesiastes, no Salmo 73 e vários outros salmos, e várias outras partes dos profetas, inclusive, o princípio permanece. No Novo Testamento, Paulo fala: tudo que o homem semear, isso ele colhe. Ou seja, o princípio está lá. Mas o problema é quando nós colocamos esse princípio que é subjacente como primeiro plano. E é o que o Tiago está combatendo aqui, porque essa é a lógica humana. Então, qual é a lógica divina? A lógica divina é a seguinte: mas o irmão de condição humilde, ou seja, o pobre, deve gloriar-se na sua alta posição. Seja o pobre aí em relação a questões econômicas, ou seja o pobre que é aquele que está passando por várias provações, né? Esse irmão de condição humilde, esse irmão de condição pobre, ele deve gloriar-se na sua alta posição. Mas como? Que alta posição? A única alta posição que um homem provado tem e na qual ele pode se gloriar é aquela que o Tiago colocou lá no verso 4, que a esperança, a perseverança deve ter ação perfeita para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma, ou seja, a consumação, aquela esperança que o Paulo mencionou lá no capítulo 5, verso 5. A esperança que não desaponta, ou seja, a certeza de que os abatidos serão levantados. É nisso que ele deve se gloriar. Embora ele esteja passando por provações, ele deve se gloriar neste fato, ele deve ter o passar por várias provações como motivo de grande alegria. Ele deve se gloriar, por quê? Por causa da consumação da obra redentora de Deus que está avançando na vida dele e ela se completará. Ou seja, esta é a alta posição do irmão pobre, do irmão que está passando por várias provações. Veja como ele complementa isso no verso 12. Ele diz: olha, feliz é o homem que suporta a provação com perseverança. Mas por que ele é feliz? Por que o pobre pode se gloriar? Que posição alta é essa na qual o pobre ou o provado pode se gloriar? Ele diz aí, porque depois de aprovado, essa é a posição elevada, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Depois o Tiago fala do rico, no verso 10. E ele diz acerca do rico: e o rico deve se gloriar na sua humilhação. Qual é a humilhação do rico? E aqui não é o rico no sentido de bens que alguém tenha, mas no sentido de ele olhar para quem está sendo provado, olhar para aquele que está sofrendo e achar ou julgar que aquele que está sofrendo
está debaixo de reprovação divina. Ou o rico aqui pode ser também aquele que confia nos resultados que ele obtém da vida, como uma prova de aprovação divina. Então, quando ele fala assim, que ele deve, pelo contrário, ele deve se orgulhar, se gloriar na sua humilhação, é que ele deve lembrar que, embora agora ele não está passando pela provação que o outro está, ou embora agora ele tenha uma condição de vida melhor do que do outro a quem ele observa, ele deve ver o fim de tudo isso. Qual é o fim de tudo isso? Aí ele coloca aí, porque passará como a flor silvestre. Como se dará isso? O sol se levanta e em seu ardor seca a relva. Então sua flor cai e sua beleza desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Ou seja, aquele que confia que ele não está passando pela tribulação que o outro está, ou aquele que confia que o fato de ele estar bem economicamente ou posicionalmente, socialmente, aquilo é um prêmio, um pagamento de Deus em recompensa pelo que ele é e faz, esse daí deveria pensar no fim de tudo isso. O sol da justiça divina, do juízo divino, vai se levantar em seu ardor, e assim como o sol seca a erva, vai secar tudo isso. Se ele confia nisso, no final, o fim dele é desastroso, porque no fim, todas essas coisas desaparecerão. Ele ficará sem nada. Enquanto o pobre, aquele que está passando por provação e ele confia no Senhor e persevera confiando no Senhor, ele vai ser aprovado. E no final, por confiar no Senhor, ele receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. A sabedoria para entender as tribulações da vida também deve passar pela interpretação que nós fazemos das tentações ou provações. Veja, alguns entre os crentes a quem o Tiago está se dirigindo estavam olhando para as provações e, quando eles enfraqueciam diante das provações, eles culpavam a Deus. Eles diziam assim: olha, eu estou assim desanimado, eu estou assim frustrado, eu estou aqui decepcionado, eu fraquejei porque Deus mandou provação, Deus me tentou. Eu estou pecando ou eu pequei e o culpado é Deus. Veja, essa é a lógica humana, da sabedoria humana. Aí, então, o Tiago, mais uma vez, vai aplicar a lógica divina, ou seja, a sabedoria divina. E vai dizer para eles o seguinte: quando tentado, ninguém deve dizer sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Qual é a explicação da fraqueza, da queda no pecado? Não, não é Deus. Porque quando Deus envia ou permite a provação, não é para derrubar. Quando Deus envia ou permite a provação, é para que a provação produza perseverança, continuidade. E é para que a perseverança, a continuidade, leve a obra de Deus na vida à sua completa
consumação. Não é para cair. Esse mal não vem de Deus. As provações podem ser permitidas ou enviadas, mas ela não tem maldade, ela não tem como fim derrubar. Pelo contrário, ela tem como objetivo confirmar. Como o autor de Hebreus, no capítulo 12, citando Provérbios, capítulo 3, Deus nos prova, Deus nos disciplina, porque nós somos filhos legítimos. As provações funcionam como atos disciplinares de Deus para nossa purificação, segundo o autor de Hebreus e também o Pedro, para que nós nos tornemos participantes da natureza divina, cada vez mais parecidos com Deus. Jesus está trabalhando ainda, depois de ter derramado seu sangue na cruz pela igreja, está trabalhando atualmente nela ainda, lavando-a pela palavra constantemente, a fim de remover toda mancha, toda ruga e apresentá-la a si mesma irrepreensível e santa. Esse é o propósito. O autor de Hebreus diz que a disciplina divina, a princípio, não é motivo de alegria e sim de tristeza, mas nós nos alegramos na disciplina divina porque ela confirma a paternidade de Deus sobre nós. E mais do que isso, ela revela em nós os frutos pacíficos de justiça que caracterizam a vida dos verdadeiros filhos de Deus. Então, não é para o mal. Deus não tenta as pessoas. Quando elas caem, o Tiago diz aí no verso 14, quando elas caem, é porque cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo, por sua própria cobiça. Então, o desejo ou a cobiça, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após se consumar, gera a morte. Então, isso não vem de Deus. Isso aqui é quando a nossa cobiça, que segue a lógica da sabedoria humana, não se rende à sabedoria da lógica divina, então aquilo que deveria produzir em nós vida, produz morte. Mas não é assim com Deus. Veja como ele diz: meus amados irmãos, não vos enganeis, não pensem assim. Como é que vocês devem pensar? Pensem o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. De Deus só vem coisas boas. E uma das coisas excelentes que já nos alcançou, Tiago dizendo para aqueles irmãos, uma das coisas excelentes que desceram de Deus e que nos alcançou foi a nossa conversão. Que a gente não deve à nossa própria sabedoria, a gente não deve à nossa própria fé, a gente não deve a um esforço da nossa parte em termos religiosos, de quem só vem coisas boas, de quem vem a boa dádiva, de quem vem todo dom perfeito. É desse Deus que veio a melhor de todas as dádivas que nos alcançou. Veja, ele diz no verso 18: segundo sua vontade, porque ele quis, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos de suas criaturas, ou seja, ele nos gerou de novo. Nós somos novas criaturas pela fé em Cristo, porque ele quis. Isto veio do alto, veio do Pai das luzes. Isto é boa dádiva, isso é dom perfeito que vem dele. Pecado, essa lógica humana, não, isso não vem de Deus. Isso vem das nossas próprias cobiças. Vamos ficar por aqui? Devolvo para você, Marta, se tiver algum tempinho ou alguma pergunta aí, eu posso responder, mas se não, acabamos.
Eu fiquei impressionada, pastor, assim, porque a gente sempre, quando pensa em sabedoria, né, pelo menos no meu caso, assim, quando a gente pensa assim, em sabedoria que a gente pede a Deus, né, eu nunca tinha pensado da forma que o pastor colocou. Para mim foi, assim, uma forma nova de enxergar muito importante. E eu sempre agradeço a Deus pela sua vida, viu? Assim, para nós, assim, o Senhor tem sido bênção, tá? Queria deixar essa palavra, assim, de gratidão. Obrigado. É cada Obrigado. segunda-feira a gente sai edificado com a sua palavra, com a sua mensagem. Que Deus o abençoe, que seja uma semana muito feliz, muito produtiva, muito alegre, né? E que nós todos tenhamos, assim, uma semana de vitórias na presença do Senhor, né? Assim, vitórias em meio às provações que todos nós temos, né? Uhum. Uhum. Foi sabendo que o Senhor está conosco. E como essa palavra, né, que o pastor termina diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. É isso, né? Então, Uhum. é que a gente fique com essa mensagem gravada no nosso coração nessa semana. Queridos, Deus os abençoe, boa noite. Agora é hora da gente também descansar. Beijo para todos, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa Boa noite a todos. Deus boa abençoe. semana. Boa semana. Boa noite, boa semana. Obrigada, Tchau, pastor. tchau.